como eu falei, a gente está celebrando 120 anos eu estou gravando isso agora, tá bom? Não digam coisas que não quero que a gente vai escutar, porque depois eu subo isso para a nuvem. Assim como eu falava, estamos celebrando 120 anos de sionismo e o jeito que a gente tem de celebrar o sionismo é seguir perguntando e continuar discutindo temas sionistas para continuar com a formação de líderes sionistas mais formados, com mais conhecimentos, com mais ferramentas para falar com a gente das comunidades e de fora da comunidade. Vocês sabem, não tenho que falar para vocês que sionismo não sempre é uma boa palavra. Quando vocês falam eu sou sionista, a gente pode achar muitas coisas que a gente não é. E por isso eu acho que é importante na celebração dos 120 anos de sionismo sim fazer estas palestras, estas conversas, sim. A gente compreende isso mais como uma conversa, porque também quer escutar vocês, não sou nós outros de Israel. O sionismo existe graças ao vínculo, ao contato que tem Israel com os países da diáspora. E isso que a gente está fazendo agora. Não vou falar mais, agora vou deixar tudo para o André, vai se apresentar e vai apresentar o tema de hoje. Obrigado. Obrigado, Rulo. Boa tarde para vocês aí, boa noite aqui. Chapô aí, Kerem Kayemet presente, muito bom. Dani também, tudo bem? Bom ver vocês aí. Muito bem, Bom, para aqueles que me conhecem, talvez vão escutar algumas coisas que vocês já sabem. Para aqueles que não me conhecem, como o Rulo falou, meu nome é André. Eu vivo em Israel agora, vão fazer quase 25 anos. Desses 25 anos, eu voltei ao Brasil durante quase 5 anos como sheliach. Eu trabalhei na CIP, em São Paulo, na Congregação Israelita Paulista, como sheliach. Já estou de volta da Shlichut, agora vamos fazer 1 ano e meio, que já estamos de volta aqui a Israel. Eu sou nascido em São Paulo, eu cresci em São Paulo, cheguei a morar em Porto Alegre 2 anos, também trabalhei na comunidade antes de fazer a Aliyah, antes de vir a morar em Israel. Sou formado aqui em Israel pela Universidade de Bar Ilan, também em História da Terra de Israel e também em Geografia. Sou formado aqui, mas eu sou mais conhecido pela minha formação como Moré Derech, como guia, apesar que eu, como Moré Derech, prefiro não dizer que eu também sou guia de turismo, mas não sou guia de turismo. De qualquer maneira, essa é a minha profissão hoje também, eu voltei a trabalhar nessa área. Então, eu até confesso falar para vocês que para um Moré Derech, para um guia de turismo falar diante de um computador com um monte de quadrinhos com pessoas em volta e vendo a parede da minha casa atrás é um pouco estranho para quem está acostumado a estar viajando e contando sobre a história de Israel, sobre os desafios do sionismo no terreno mesmo, viajando por Israel. É um pouco estranho, então eu já me desculpo se vocês podem me ajudar se alguma coisa não for passada de forma tão clara, vocês podem pedir para eu parar e eu com muito prazer vou buscar esclarecer as ideias que eu vou trazer. Hoje eu moro em Modi'in, quem conhece Modi'in está onde a Gabi mora, que está aí, que surgiu aí. Modi'in está bem no meio do caminho entre Tel Aviv e Jerusalém, e vivo aqui com a minha família, com a minha esposa e com meus 2 filhos. E, bom, acho que é isso que eu posso introduzir sobre mim até aqui. Sobre o tema que eu fui convidado pela Organização Sionista Mundial, pelo Rodrigo, pelo Rulo, para falar com vocês. É uma pergunta muito fácil, né, como vocês sabem, que é: quem é sionista? Verdade?
Eu tenho certeza que todos vocês têm respostas para isso, né? Quem é sionista. Mas eu vou começar ao contrário. Eu vou falar o seguinte para vocês: se alguém está esperando que eu vou conseguir dar uma resposta para vocês e veio para cá escutar quem é sionista, então eu vou tentar abrir outras perguntas para a gente poder chegar num pensamento. Eu não sei se eu vou poder realmente chegar numa resposta aceita por todos, ou clara por todos, ou mesmo se seja clara para mim, porque é justo isso que eu vou tentar trazer. Eu me pergunto o tempo todo se eu sou sionista, quem é sionista e o que significa isso hoje em dia. Mas para abrir essas perguntas e seguindo o material de estudos que foi preparado, né, um material de estudos muito interessante que foi preparado pela Organização Sionista Mundial, eu queria começar justamente por um ponto que é uma coisa que eu acho que é fundamental. Eu cresci numa casa, né, e meu pai já é falecido, e eu tenho muitas saudades dele, admiro muito ele, mas meu pai era uma pessoa, não era o único judeu do mundo, talvez como muitos outros judeus, ele vivia com o que se chama o judeucentrismo, né, eu chamo assim. Achar que tudo começou com os judeus, tudo partiu dos judeus, todas as criações do mundo teve uma raiz judaica, saiu, né, do judaísmo, e eu quero dizer que nos meus estudos, e eu tenho certeza que muitos de vocês sabem disso, é verdade, o judaísmo influenciou em muitas coisas, o judaísmo tocou em muitas coisas, porém, o judaísmo também foi influenciado, o judaísmo também foi tocado, e eu acho que isso é um princípio muito importante para a gente pensar, quando a gente falar de sionismo, quem é sionista, a gente lembrar disso. Porque é justamente isso, a gente tem que entender, né, o surgimento do movimento sionista, né, no contexto histórico que ele entendeu, e perguntar quem é sionista hoje, no contexto que a gente vive hoje. Então, eu vou trabalhar nessa passagem, quer dizer, a gente voltando a quem era sionista há 100 anos atrás, né? Eu acho que a gente vai poder tentar chegar em algumas respostas de quem é sionista hoje. Mas o fundamento é isso, o fundamento é entender que nós não vivemos à parte no mundo, nós não estamos desligados, desconectados do que está acontecendo ao nosso redor, como eles também nos tiveram há 100 anos atrás. Para chegar nisso, eu queria justamente começar com algo fundamental que isso aqui eu acredito, ele pode ser até discutido, e eu estou aberto, claro, ao debate com vocês, mas que eu acho que existe aqui algo paradoxal, né? Que para entender, para se perguntar quem é sionista hoje, a gente tem que também jogar esse paradoxo. E qual é o paradoxo que eu apresento aqui? O povo judeu foi moldado pela experiência da diáspora. O povo judeu, o nosso povo, ele é um povo que foi moldado pela experiência que ele teve na diáspora. E se você falar assim, mas você está falando dos últimos 2.000 anos, dos últimos 1.700 anos? Não, eu não estou falando. Eu estou falando, inclusive, se nós olharmos, né, em termos bíblicos, a gente vê a formação do povo judeu, vocês vão ver a saída do Egito, aonde Israel recebe a Torá, onde Israel recebe os 10 mandamentos é no Sinai, quer dizer, não é na terra de Israel, recebe num lugar neutro, num lugar, né, que não que como a gente sabe não pertencia à terra de Israel, estava no meio do caminho, no meio dessa passagem. E se a gente for ver, né, os períodos de transformação do povo de Israel, os principais pensamentos filosóficos alahicos, e também a Agadá, o Talmud Bavli, né, o Talmud da Babilônia, quer dizer, que podemos dizer que o Rabino Uri, você pode me consertar se eu estiver falando errado, mas vamos dizer que essa é a principal fonte, né? Eu vou dizer que vai levar, claro, ao que vai acontecer depois na Halachá judaica, ou, né, no que nós vivemos hoje em dia nas sinagogas. Não foi escrito em Eretz Israel, foi escrito, na Babilônia, quer dizer, né, pelos sábios da Babilônia, nas discussões dos sábios da Babilônia. Quer dizer, a nossa formação como povo, ela é diaspórica, ela não está, não acontece na terra de Israel, não acontece na terra de Israel. É verdade, e aqui a gente tem que pontuar isso, que o tempo todo,
na identidade judaica e nessas escrituras, nesses debates, a terra de Israel está presente. Ela sim está presente. Mas como que ela está presente? Ela está presente como uma, a Geulá, como a redenção. É muito mais um sonho, é muito mais um objetivo não prático, é muito mais uma visão, obviamente, religiosa, mística. A gente pode falar até de uma visão mística, e o povo, ele vê Israel, por exemplo, aqui para até citar exemplos e ficar muito claro isso, a quebra do copo no casamento judaico, a lembrança da destruição do templo, Tisha B'Av, as orações em direção a Jerusalém, nas sinagogas do mundo. Quando a gente fala também de todo o tema ligado a Pesach Bashaná Ba'ab Jerusalém, a gente sempre fala de uma esperança, algo, ok, que está para acontecer, algo que vai para acontecer. E é muito interessante que isso, aqui, o paradoxal é justamente isso, que a terra de Israel está presente, ela existe, porém, não se faz nada ativo para chegar até ela, não se faz nada, sempre fica realmente numa esperança, sempre fica realmente num sonho distante, Então, eu acho que a terra de Israel sempre fez parte da identidade judaica, sem dúvida nenhuma, porém, ok? É isso, ela é uma parte da identidade, sem dúvida nenhuma, talvez a que mais diferenciasse, inclusive, os judeus dos outros povos, essa ligação com a sua terra de origem, dos seus patriarcas, porém, os judeus, durante 1.700 anos, sempre viveram aqui judeus na terra de Israel, mas a gente sabe que durante muito tempo foi realmente uma minoria da minoria do povo judeu e uma minoria na terra de Israel. E até o final do século XIX, início do século XX, nada prático foi feito para essa chegada. E aqui eu acho que isso é muito importante. Por quê? Porque se a gente for ver, até o sionismo, ok, na verdade, formado, ok, na diáspora, ele traz elementos diaspóricos, ele traz elementos disso. Então, esse paradoxo gera uma tensão, ok, constante dentro do judaísmo. E por que eu estou trazendo isso para vocês? Aliás, alguns, por exemplo, no material que a gente recebeu, que a Mundial mandou para a gente, tem do Tanar, tem a passagem do profeta Jeremias, eu leio para vocês aqui. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a toda a população que levei de Jerusalém para o exílio na Babilônia. Construí casas para a vossa moradia, cultivai pomares para comerdes as frutas, casai-vos, gerai filhos e filhas, cuidai de casar com vossos filhos e filhas, e que eles também gerem filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, não vos deixe diminuir. Empenhai-vos pelo bem-estar da cidade para onde vos exilei, orai a Deus por ela, pois a felicidade desse lugar será a vossa felicidade. A gente vê nas fontes bíblicas, profeta Jeremias falando isso, para que os judeus vivam bem, rezem pelo lugar onde eles estão morando, lá na Babilônia. Quer dizer, a mensagem de que tudo bem viver lá na Babilônia. É verdade que a gente vai ver também nas mesmas fontes que os judeus dizem que não vão esquecer de Jerusalém, como a gente sabe, eles choram na beira dos rios da Babilônia, e lá eles lembram de Jerusalém. É verdade tudo isso, mas, mais uma vez, a vida deles eles vão construindo lá na diáspora. Tem uma frase, isso não está nas fontes, mas isso pode ser colocado para vocês nas fontes também, que a mim me impacta muito nisso. Eu acho que parte de vocês talvez conheçam essa frase, e é do Rabino Nachman de Braslav, que ele fala: para todo lugar que eu vou para Eretz Israel. Para todo lugar que eu vou em direção a Eretz Israel. E para mim isso é muito forte, porque o que ele fala é para qualquer lugar que ele vai, ele está indo para Eretz Israel. Essa é a minha visão. Para mim isso é uma visão
totalmente, né, podemos dizer, não sionista, como nós sionismo, mas justamente esse paradoxo que eu estou trazendo para você. A partir do momento que você fala que para todo lugar que você vai para a Eretz Israel, então você não está indo para a Eretz Israel, você está ligado à Eretz Israel, mas ativamente, não importa onde você está, para onde você está indo para a Eretz Israel. E eu acho que esse paradoxo vai ter um impacto muito grande, ok? No momento que o movimento sionista vai transformar, né, essa ligação, como eu disse a vocês, religiosa, essa ligação mística, essa ligação que é um sonho, vai transformar isso em algo prático. E mais ainda quando o Estado de Israel vai ser criado em 1948. Eu acho que isso aqui vai ter um impacto muito, muito, muito forte. Como eu falei no início, essa diáspora judaica, esse pensamento diaspórico judaico, ele se encontra, como a gente sabe, no final do século XIX, início do século XX, ele se encontra, né, já no decorrer do final do século XVIII também, durante o século XIX, a questão do iluminismo, da emancipação. E aqui acontece que é justamente o momento que esse judaísmo diaspórico, ele sim, de repente ele é colocado, podemos dizer assim, até de certa maneira, à força, né, para fora do gueto. A gente fala, ele é colocado, ele é atirado, né, para fora do gueto, e agora, né, que ele recebe a oportunidade de se emancipar, porque antes tudo bem, claro, tinha dificuldades, tinha antissemitismo, mas em termos de identidade, o judeu praticamente com um movimento messiânico aqui e outro lá, ou o movimento racídico também, que vem dar uma resposta popular a um problema dentro do judaísmo, mas em relação ao mundo de fora, o judeu vivia, né, podemos dizer assim, protegido nos seus questionamentos, na sua identidade. Durante, né, um bom tempo, os judeus puderam não ter grandes dilemas. Tinham, sempre no judaísmo não tem como não surgir perguntas, mas não tinham grandes dilemas. Mas no momento que eles são tirados do gueto, aí surgem muitas perguntas, surgem muitos dilemas. E esses dilemas vão, como nós sabemos, vão fazer surgir, né, se a gente fala da questão religiosa judaica, a gente sabe que vão fazer surgir os movimentos, as correntes judaicas que nós conhecemos hoje em dia. Essa divisão que vai desde a ortodoxia, né, os movimentos liberais, o movimento reformista, mais tarde o movimento conservador, que dão respostas religiosas a esses dilemas. Nessa questão eu estou falando justamente da questão, claro, por exemplo, se nós estamos vivendo fora do gueto e nossos filhos agora podem estudar na escola junto com os não-judeus e tem aula no Shabat, eles vão para a escola ou não vão para a escola? É que eles vão decidir que eles sim vão para a escola, até que eles vão decidir que eles de jeito nenhum vão para a escola e vão voltar para o gueto, né? Ou como nós vamos rezar, continuar rezando como sempre rezamos tradicionalmente ou não, vamos rezar nas línguas locais. Esse debate existe e aí nós sabemos que isso vai gerar divisões. Existem também os extremos, né? As pessoas que decidem se converter totalmente a uma outra religião, normalmente, claro, ao cristianismo, existe também esse extremo. Mas e aí surge, junto com isso, né, a postura secular judaica. Surge a postura laica judaica, que não é uma resposta religiosa, e essa resposta secular, ela está ligada também, porque nós sabemos que junto com o iluminismo na Europa, junto com a emancipação dos judeus, também se fortalece na Europa, né, que é um movimento da modernidade, o nacionalismo. O Estado moderno surge. E é o que eu falei antes, os judeus, eles podem ter influenciado em vários setores, né, em várias partes da história do mundo, mas eles também foram influenciados. E, de repente, os judeus se veem não só emancipados, se veem ali, né, envoltos, né, nesse movimento que eles têm que sair do gueto e como que eles vão se enfrentar agora. Junto com isso vem também um movimento nacionalista, né, o pessoal, as nações. E, normalmente, esses movimentos nacionalistas, historicamente, isso é bem claro, eles vêm, com visões étnicas, racistas, eles vêm com visões muito separatistas, e os judeus, de repente, não é que eles não se enfrentaram com o antissemitismo antes, eles se enfrentaram com o antissemitismo durante toda a história, nós sabemos disso, né? Mas na época, né, por exemplo, na época da Inquisição, na época dos Cruzados, eles enfrentaram o antissemitismo, mas agora o judeu está fora do gueto, o judeu está se emancipando, e de repente o caso Dreyfus é o maior exemplo disso, né? Um judeu
ali totalmente emancipado na sociedade francesa, um general, né, do exército francês, e nós sabemos como, a partir do momento que ele é acusado de ser, né, um espião para os alemães, a forma como a sociedade francesa recebe, não ele, só Dreyfus, todos os judeus. Então, todos esses elementos, de repente, né, o judeu que se emancipa, que se traz, ele se enfrenta com isso. Então, a resposta também, aqui foi uma resposta, o mundo judeu secular tem que dar uma resposta a isso, e a resposta do movimento do judaísmo secular vai ser realmente a questão nacional, né, a questão do caminho nacional. É claro que isso também vem junto com outros elementos, por exemplo, nós sabemos muito bem como o elemento do socialismo, né, que é um elemento muito forte que também vem trazido por judeus, que vem principalmente da Europa central e oriental, mas nós temos aqui realmente algo que nós sabemos que começa aí a surgir o movimento sionista. Agora, quem é sionista nesse momento? Rulo, se você puder colocar a tabela que eu mandei, aí todo mundo pode ver a tabela dos principais pensadores sionistas. Eu criei aqui uma tabela, ok, que é uma tabela muito simples, muito, né, simplificada, mas que eu acho que através dela a gente pode ter uma leitura, né, de qual que era aquele pensamento sionista. Eu dei o nome dos principais pensadores do sionismo no seu início, né, o que caracteriza, né, qual é o ideal, né, desse pensador, a motivação, o que levou ele a isso, né, o método para chegar nisso, o local da criação do Estado. Isso é uma coisa menos importante para a gente, porque no final das contas você vai ver que praticamente todos eles, né, chegam a Eretz Israel. E aí eu fiz uma coisa que é discutida, tá? E que é para mim importante no trabalho com vocês, do que a gente vai ver mais adiante e depois para gerar as perguntas. As perguntas, os pensamentos de vocês. Eu escrevi realizações, tá? É subjetivo, eu confesso para vocês, é uma coisa minha, visão minha, pode ser coisas que alguns vão concordar e outros não vão concordar. E pendências eu deixei vazio, porque pendências para mim é o grande debate sobre se o sionismo só realmente, como diz no nosso material, Aleph Bet Yoshua, né, se ele só como nós sabemos, defender a existência do Estado judeu e que os judeus façam que a lei do retorno exista. Eu já vou ler isso para vocês, mas só voltando à tabela, eu só queria direcionar, esse Aleph Bet Yoshua aqui que o Rulo está. Eu já vou chegar em Aleph Bet Yoshua, mas só voltando à tabela, um minuto, Rulo, se você puder voltar. Para mim é muito importante tem aqui, ok. O que a gente pode ver aqui, eu vou pegar isso aqui, Theodor Herzl, né? O ideal de Theodor Herzl. Theodor Herzl ele tem uma visão muito clara da criação do Estado pragmático judeu, né? Um porto seguro para os judeus, né? Quais são as motivações de Herzl? De forma muito clara, a autodeterminação e o antissemitismo. É muito importante dizer que a gente não pode dizer que o antissemitismo não foi uma motivação, mas a gente também não pode dizer que o antissemitismo é a única motivação. E o porquê disso é muito claro. Como eu falei antes, historicamente nós temos... O antissemitismo não surgiu no século XVIII, século XIX e influenciou só o movimento sionista. Por que não aconteceu essa mudança antes, né? Por que o sionismo, a ligação do povo judeu com Israel não deixou de ser passiva na época dos cruzados ou na época da Inquisição? Por quê? Não, é porque aqui na época moderna outros elementos influenciaram isso, como eu disse antes, a emancipação dos judeus e o nacionalismo levou isso também. Então, o que nós chamamos de autodeterminação, né, é isso. Então, isso é uma motivação. O método de Herzl é a diplomacia e a imigração total dos judeus. Ele via todos os judeus do mundo chegando até aqui. E vocês sabem que Herzl até aceitou, de alguma maneira, por exemplo, né, que Uganda fosse, ou parte de Uganda fosse o local da criação do Estado judeu. Depois, de alguma maneira, já no finalzinho das suas forças, ele volta atrás e ele aceita o que a maioria aceitou, que era Eretz Israel.
E quando a gente fala de realizações, se a gente for ver hoje em dia, o que está realizado do que Herzl falou? Primeira coisa, a gente tem um Estado de Israel independente, hoje em dia o lugar onde vivem, né, é a maior concentração de judeus do mundo, né, ainda vivem mais judeus na diáspora, mas nós temos aqui o local onde vivem mais judeus de forma concentrada, né, e Herzl falava muito no pragmatismo, as indústrias, as universidades, quer dizer, tem coisas que Herzl, quais são as pendências de Herzl? Isso é uma grande pergunta, o que está pendente em Herzl? Alguns vão falar que o que está pendente do pensamento de Herzl, por exemplo, é a questão do exército. Herzl falava num exército de paz, mas a realidade nos levou a uma outra situação. Outros vão falar que Herzl falava de um Estado eticamente, moralmente muito correto para que ele pudesse se desenvolver. Eu posso questionar hoje em dia quanto, né, Israel hoje em dia realmente é um país que, né, eticamente e moralmente falando, podemos dar boas notas. E assim por diante a gente pode ver esses principais pensadores sionistas. O que sim está muito claro é isso, que cada um deles veio dar uma resposta, ok, naquele momento, né? E claro que cada um deles foi, como nós podemos ver, motivados de formas diferentes. A gente pode ver, acho que pegar como exemplo também o Rabino Kook e a questão religiosa e ver isso como a criação do Estado do sionismo e a criação do Estado judeu, um processo que vai levar, né, na vinda de um Messias, ou a questão socialista com Borochov, ou a questão cultural e espiritual de Hadam, que aliás é Hadam, né, Asher Ginsberg, que tem uma visão muito interessante sobre justamente a visão de que as diásporas vão seguir existindo, elas vão seguir, mas elas estarão ligadas a esse centro espiritual, né, centro cultural, que seria Israel. É uma grande pergunta, a gente também vê no material no material mais extenso que a organização sionista mandou, que justamente, por exemplo, nesse caso, a gente sabe que alguns discutem qual que é o grande centro espiritual e cultural do povo judeu hoje em dia. Tem aqueles que vão dizer que Israel não é esse centro, tem aqueles que vão dizer que Nova York e os Estados Unidos da América seria esse centro. Então, eu só coloco isso aqui para vocês. Agora, para mim, o importante aqui é, sim, a gente lembrar, né, que esses pensadores, eles quebraram aqui um paradigma. Até aquele momento, a ligação do povo judeu com a terra de Israel era uma ligação passiva. Era uma ligação, ok, como eu disse, religiosa, né, espiritual. Eles quebram isso. O contexto de mundo que eles viviam fazem eles mudar isso. Claro que cada um deles pega aquele contexto, como eu disse, e traduz, né, de uma maneira diferente, através do social. E hoje a gente vai chegar agora no hoje. Quando a gente fala do hoje, né, eu acho assim, a gente pega, por exemplo, para mim, a ideia, né, do que fala Aleph Bet Yoshua. Eu vou lembrar, assim, para mim, quando a gente olha, assim, o Estado de Israel surge em 1948 para desafiar... É foto. Onde não, ok. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, que para mim, por exemplo, o Estado de Israel, quando ele surge, né, ele cria, em 1948, quando ele surge, ele cria novos dilemas, diferentes, como a emancipação dos judeus criou dilemas para o mundo judeu, ou como a destruição do Segundo Templo, quando aconteceu em 70 depois da Era Comum, criou dilemas no mundo judeu, a criação do Estado de Israel cria, ok, novos dilemas, né? E aqui eu pego realmente assim, a gente vê a criação, ok, de um Estado, ok, né, que tem um sistema político estruturado, né, com cidadãos definidos, judeus e não judeus, ok, cujos direitos esse Estado deve garantir e cujas necessidades deve cobrir. Temos um Estado, ok, que é um instrumento de poder, ok?
foi exatamente essa falta de poder, quando eu falo que temos o Estado, né, que é um instrumento de poder, foi exatamente essa falta de poder que Herzl, por exemplo, discute, ok? E diz que é o grande problema que enfraquecia os judeus, que deixavam os judeus frágeis. Os judeus não tinham a força do Estado. E era isso que, né, Herzl vai dizer, nós precisamos ter uma autodeterminação, precisamos ter uma força de Estado. Então, qual que é o princípio do judaísmo, no final, do sionismo? O sionismo tem como princípio, se nós formos ver, e esse é o princípio que é comum a todos, é realmente a salvação física dos judeus. Sem sobrevivência física, não existirá continuidade espiritual. A gente pode dizer que um dos pensadores talvez tenha um equilíbrio maior, mas eu também acho que isso que é Hadam, que diria que primeiro a gente tem que, né, guardar o espiritual para depois, né, construir o Estado, mas eu também acho que Hadam também entende que primeiramente vem a questão física. E aí está a questão de Aleph Bet Yoshua. E aqui eu vou ler o que Aleph Bet Yoshua diz. Ele fala, sionista é aquele que defendeu a criação do Estado judeu, né? Você quer colocar o material? Ok? Sionista, na sua origem, claro e simples, aqui. Onde está? Aqui. Sim. Sionista, abaixa um pouco. Mas? Tá mais embaixo. Não, tá embaixo. Aí, encontrei. Isso. Aí está. Aqui, eu vou ler aqui, ó. Ok? Sionista é uma pessoa que queria ou apoiava a criação do Estado judeu na terra de Israel, ok? Todo sionista tinha a sua própria decisão, mas seguindo aqui, eu vou ler aqui. Sionista é aquele que defendeu a criação do Estado judeu e o seu propósito de ser um lar para os judeus. Hoje, sionista é uma pessoa que aceita o princípio que o Estado de Israel não pertence apenas aos seus cidadãos, mas a todo o povo judeu. E a expressão prática vinculada a este conceito é a lei do retorno, né? Ok? Tá aqui. Que é a lei do retorno. Judeus? Eu tenho uma pergunta. O que acontece com... Hoje em dia tem muitos judeus que não apoiam essa ideia, mas tem não judeus que são sionistas nesta definição, que eles sim que creem e apoiam a existência do Estado de Israel. Eles são sionistas, mas a lei de retorno não los protege, não los ampara. Que resposta tem para isso? Não, a minha resposta é que se nós falarmos nós estamos, para mim, o que Aleph Bet Yoshua ele traz aqui, ok? O que ele traz no texto que nós estamos lendo, para mim claramente é o comum de todo sionista, e no caso de não judeus, ok? Que claro, isso é um debate, na minha opinião, que tem uma complexidade ainda maior, porque depende muito realmente também de interesse. Agora, se um não judeu, ele acredita que ele apoia a existência do Estado de Israel, apoia o direito do povo judeu de autodeterminação e, né, da questão da lei. Dona dinheiro para o Estado de Israel. Ok, se o propósito dele é esse, de criar um porto seguro ao povo judeu, para mim ele é sionista, sendo judeu ou sendo não judeu. Se ele não é judeu e ele tem outros propósitos que eu acho que não é o caso do nosso debate, porque aí a gente vai entrar em outros temas que estão ligados a questões religiosas e tudo mais, aí eu já tenho minhas discussões. Mas se ele é puramente alguém, na definição básica do que foi, aliás, que todos os pensadores sionistas originais colocaram isso muito claro. E nisso, Aleph Bet Yoshua, ele tem razão. Ele tem razão. A questão aqui está muito clara. Quando Aleph Bet Yoshua ele diz que o que era sionista e o que é sionista, eu acho que está, na minha opinião, isso está ligado a todos os pensadores sionistas do passado e todos os sionistas do presente. Nesse ponto, não tenho dúvida nenhuma. O problema é o que ele vai dizer na sequência, Aleph Bet Yoshua, na minha opinião. Esse é o grande problema. Por quê? Não um grande problema, mas essa é, na minha opinião, a grande questão de quem é sionista hoje. O que ele diz, ok? Ele segue dizendo assim, que o sionismo não é sinônimo de nacionalismo, patriotismo, humanismo, e que todas as grandes questões ideológicas, políticas, militares e sociais em torno
das quais discutimos e brigamos dia e noite, não tem absolutamente nada a ver com sionismo. É isso que Aleph Beit Yehoshua coloca. E aqui, ok, é onde, ok, que eu acho que, na minha visão, eu tendo a discordar de Aleph Beit Yehoshua com toda a minha humildade, né, de quem é o escritor Aleph Beit Yehoshua, mas eu tendo a discordar dele. E aí, na sequência, né, por que eu tendo a discordar dele? Porque justamente eu acho que o que acabou acontecendo é que aquilo que a gente falou no começo, toda a questão que o judaísmo é formado na diáspora, né, vem com características diaspóricas. Quando ele se encontra com o sionismo e com a criação do Estado de Israel, surgem vários, desafios. E para mim, Aleph Beit Yehoshua, ele separa esses desafios dizendo que isso não é sionismo. Para mim, não. Para mim, esses desafios seguem sendo uma questão sionista. E quais são os desafios que eu listei, que eu coloquei, e isso que eu quero. E aí, para mim, como vocês vão ver no fechamento do meu fechamento, eu acredito que todos aqueles que se deparam com esses desafios buscam desafiar eles, né, buscam enfrentar eles, na minha opinião, eles são sionistas. Primeira coisa é como conciliar o poder político com a tradição judaica, que sempre teve uma visão crítica do poder. Isso é um desafio. O judaísmo sempre foi crítico ao poder, sempre foi um pensamento crítico ao poder. Então, isso é um desafio. Como pode passar a ser maioria aquele povo que sempre foi minoria, e como ele deve atuar, por sua vez, sobre uma minoria não judia que são cidadãos de Israel? É um desafio sionista, na minha opinião, a nossa relação com a minoria árabe dentro de Israel. Isso é um desafio sionista, na minha opinião, uma coisa que tem que ser colocada. Como ser judeu e democrático, conciliando na realidade política o particular e universal, de forma que o judaísmo fez durante séculos na sua vida na diáspora. Nós sabemos que a democracia não é algo inerte, é algo que é natural dentro do judaísmo, né? E é verdade que fora, né, na diáspora, o judeu sempre conseguiu jogar com essa coisa, o que era particular dele, o que era universal, e até hoje isso é feito. Eu não sei quem de vocês que vivem no Brasil, mas o jogo democrático brasileiro ele não interfere diretamente na vida judaica, né? Aqui em Israel não, esse jogo é o mesmo jogo. Então esse é um tema, né, um desafio que tem que ser colocado. Esse é um tema para mim também muito importante. Como manter a diversidade judaica tão conhecida das diásporas, inclusive lembrada pelos sábios judeus, né, que vocês lembram, mesmo na história judaica, quando houve diversidade judaica, e houve sempre, né, a gente sabe que há 2000 anos atrás houve até o que se chamou o ódio gratuito, que, segundo os sábios judeus, levou à destruição do templo. Como essa diversidade judaica que na diáspora ela sempre existiu e de alguma maneira com tensões daqui para lá, outra, mas ela sempre houve uma convivência com a diversidade judaica. Como viver ela no Estado judeu, como viver ela aqui no Estado de Israel. Isso é um desafio e todo. Como o Estado judeu que surgiu para acabar com a diáspora, isso é outro desafio, pode dialogar hoje verdadeiramente com os judeus espalhados pelo mundo, ok? E que não falam mais hoje de viver no exílio, viver na diáspora, e sim numa eleição pessoal ou comunitária, ok? De morar e construir sua identidade judaica na diáspora. Como que o Estado de Israel, o Estado judeu, o sionismo, dialoga hoje em dia, ok? Com isso, ok? E para mim é justamente, ok? Eu acho assim que o sionismo hoje é justamente gerar todos esses questionamentos. Esses desafios que foram levantados o que nos leva a definir, na minha opinião, quem é sionista hoje. Quem deixa isso de lado e acha que isso é algo de uma vida normal, na minha opinião, está dizendo que o sionismo é só a aliyah, é só a lei do retorno, e, claro, o Estado judeu como Estado judeu, na minha opinião, ele está equivocado. Eu acho que a gente ainda
constrói e vai sempre construir, ok, essa face, né, do Estado judeu. E como fazer isso? Discutindo esses dilemas. Na minha opinião, Ben-Gurion, no texto que foi apresentado, né, eu acho que ele justamente coloca isso. Ele fala, né, Ben-Gurion, o sionismo tem um único significado. Se você quiser mostrar o texto do Ben-Gurion, não, assim, ele diz assim, o sionismo tem um único significado, não uma declaração ressonante que não envolve nenhuma obrigação existencial, compromisso de realização nem demanda prática, mas um sionismo de realização incessante, um sionismo que combina a ideia com a ação e a concepção com a vida cotidiana. O sionismo é exigente e implacável, dedicado ao destino do empreendimento sionista e o trabalho de teoria e da prática. É a sua alma, é o direito ao trabalho do judeu, que retorna à sua terra para trabalhá-la e conservá-la. Ok? A visão da redenção é a que estabeleceu o Estado de Israel, mas o Estado de Israel ainda não estabeleceu a visão da redenção. O Estado não é senão a Tchalat da Geulah, o início da redenção. E o valor de tal início depende de duas condições. Por um lado, que continue e tenha continuidade, e por outro, que seja fiel à sua missão histórica. Ser um Estado modelo Or Lagoim e servir de foco de atração da energia judia, incluindo dos países sociais. Então, se confirmará novamente a grande regra histórica, o meio mais eficaz para um objetivo é a realização deste mesmo objetivo. Ok? Eu acho que aqui, né, a gente pode ver justamente isso, que isso não termina. Aliás, as fontes judaicas, e não sei se o Uri está ainda aí, mas Rafa, você também pode me ajudar, eu não lembro qual que é a fonte exata, mas eu sei que das fontes judaicas a gente pode ler que nós devemos terminar o trabalho sempre tem continuidade, sempre alguém vai continuar ele. A minha visão do sionismo é justamente essa, que não está terminado com a criação do Estado, não está terminado com a existência de uma lei do retorno, né? O trabalho continua, né? A definir, né? Qual que né, o perfil desse Estado, são as faces desse Estado, ok? É continuar, ok? O sionismo, é continuar fazendo o sionismo. Tem aqui um dos outros textos que foi apresentado também, que é do diretor argentino, né, de cinema, de televisão, Marcelo Birmacher, que na minha opinião ele dá muita força a isso também, né, continuidade. Ele pode descer mais embaixo, você vai ver um pouco. A gente vai ler no texto do Marcelo Birmacher, que ele diz: o sionismo é uma fonte permanente de revitalização cultural, científica, de liberdade e humanismo, que não só beneficia ao povo judeu, mas também estendeu os seus desenvolvimentos a toda a humanidade. O Estado de Israel, como Estado, cometeu tantos erros como qualquer outra verdadeira democracia ocidental, e nada pior. Mas o sionismo, humanista, pluralista e verdadeiramente progressista, continua a ser um dos maiores acertos dos judeus desde que o Segundo Templo caiu. Eu leio aqui, eu entendo aqui, e até essa separação de Estado e sionismo, justamente, ok, esse ponto, que o sionismo continua o tempo todo a repensar esse Estado, a recriar esse Estado, tá bom? Para mim, isso é o sionismo hoje. O sionista hoje é aquele que continua se questionando como deve ser esse Estado, né? Como esse Estado deve agir, como a sociedade desse Estado deve... né, eu tenho uma pergunta, André, eu tenho uma pergunta. Aqui em Israel, eu acho que muita gente confunde, sim? Não sei se se diz assim, confunde, você vai me corrigir. O que é sionista, o que é patriótico. Aquele que fala, eu vou para o exército, eu vou pelear a favor de Israel.
eu pago meus impostos, sim, MICIM, como fala? MICIM. Impostos. Impostos. É necessariamente essa pessoa sionista? Aquele que é patriótico, você acha que Marcelo Chapo faz com uma cabeça? Não. Não sei se está me falando, está falando para mim ou está falando com sua amiga aí. Fala, Chapo, fala, Chapo. Tá ouvindo? Sim, está ouvindo, sim. Bom, eu estou reclamando, realmente, eu não estou concordando, eu estou precisando sair triste. Agradeço, saio mais confuso, saio com mais dúvidas do que com uma certeza. Mas eu acredito que estar em Israel e pagar imposto não é necessariamente ser sionista. Estar fora de Israel, ser judeu ou não ser judeu, pode fazer com que ele seja sionista e que a lei do retorno, independentemente do cidadão não ser judeu, não se aplica a ele, mas ele pode ser sionista assim mesmo. É isso. Muito obrigado. Obrigado a você. Não, continuo com minha pergunta a confusão da patriótico com sionista. Então, a tua pergunta, para mim, aqui vem um ponto importante. Primeira coisa, eu acho que quem paga imposto serve um exército que o serviço dele é obrigatório. A gente pode discutir se isso é ser patriota, o imposto também você tem que pagar o imposto. Mas eu não acho que isso é uma coisa que mede o patriotismo. Para mim, de qualquer maneira, eu tenho, assim, nesse caso, eu não acho que sionismo e patriotismo é a mesma coisa, porém, eu acho que sionismo, ok, por exemplo, alguém que vai ao exército de Israel de forma, desculpa se eu falar, através de uma inércia, significa através de algo automático. Eu acho que esse ponto, alguém que faz isso com indiferença, ele não é sionista. Alguém que faz isso, ok, conscientemente, alguém que faz isso de forma pensada, mesmo que seja algo, eu volto a dizer, algo que seja de certa maneira até um pouco, podemos dizer assim, infantil ou superficial. Eu já acho que se a pessoa faz isso de uma maneira que tem uma consciência, que tem um ideal por trás disso, na minha opinião, ela está fazendo o sionismo. Por quê? Porque ela está, justamente, da maneira dela, ela está rebatendo esses desafios. Então, para mim, exatamente esse é o ponto. Eu acho que... Não, mas eu discordo. Se entendi bem, creo que discordo. Porque eu acho que estou mais do lado de Aleph Bet Yoshua, de Aleph Bet Yoshua, eu acho. Porque, para mim, sionismo é a diáspora, são os judeus da diáspora. Falar de sionismo é falar do povo judeu em todo o mundo, no Brasil, na Argentina, na Turquia, em Israel. Não tem, eu acho que o sionismo, o término sionista, aqui em Israel, e isso também influiu muito no que o mundo acha do sionismo, foi roubado, foi pegado por diferentes setores, por la esquerda, por la direita. Eu acho, sim, é o meu pensamento, eu estou muito de acordo com o texto de Aleph Bet Yoshua. Eu acho que se a gente, que eu que moro em Israel e que vengo da diáspora, eu acho que nosso aporte para o sionismo em Israel é abrir os ouvidos da sociedade israelense e dizer: a diáspora é o sionismo. O sionismo não é só aqui, são coisas distintas. Ser patriótico e ser sionista são duas coisas totalmente diferentes, não tem nada a ver. Mas o que eu acho... Não, é que aqui, para mim, o ponto, justamente, e eu vou terminar com isso que eu quero apresentar aqui. Para mim, o ponto aqui está justamente... primeira coisa, eu não discordo do que você falou, eu não estou falando o contrário de você. Para mim, o ponto aqui
é que o que eu discordo de Aleph Bet Yehoshua é que o sionismo termina com a criação do Estado de Israel e a lei do retorno. Não, E esse é depois segundo. vem. Então, isso eu discordo. Em relação à questão, como eu disse, para mim o sionista e isso eu concordo com você. Para mim o sionista ele não está só vivendo em Israel. O sionista ele pode estar vivendo em qualquer lugar da diáspora. Para mim o que o sionista não pode ser é indiferente ou antipluralidade. E aqui é o ponto que eu termino. Para mim, o sionismo é, né, um ideal que, aliás, eu acho que isso, claro, está ligado totalmente com a questão judaica, é um ideal questionador, é um ideal de repensar o tempo todo, um ideal, né, de que, como disse Ben Gurion, ele não termina nele mesmo, ele continua. E esse, para mim, é o ponto aqui que eu quero trazer. Eu acho que a nossa formação diaspórica, como eu trouxe para vocês anteriormente, ela levou sempre ao questionamento, ela levou sempre, ok, a enfrentar os desafios. E isso segue acontecendo, ok, na existência do Estado de Israel, e não vai acabar. Quem quer terminar com isso, na minha opinião, vai terminar com o sionismo. E quem quer terminar com isso hoje em dia, na minha visão, 2 grupos dentro de Israel. Quem são eles? São os indiferentes. Quem são os indiferentes? Os indiferentes são aqueles que querem viver em Israel como se eles vivessem em Miami. O que significa? Ou em Nova York? Em que sentido eu estou dizendo isso? Na minha opinião, eu vivo num lugar que eu não quero questionar, eu quero só pagar os impostos. Precisa ir para o exército, eu vou para o exército. Entendeu? Mas eu vou porque eu vou automático. E para mim esse é diferente, e eu acho que esse é um dos grandes perigos de Israel hoje em dia. Né? O que se chama em Tel Aviv, que se chamou durante muito tempo a bolha em Tel Aviv, eu acho que é essa indiferença. Eu acho que está havendo mudanças para o contrário disso, mas eu acho que essa é a diferença. E do outro lado, eu tenho que fazer também um outro perigo, na minha opinião, são os grupos que se dizem sionistas, porém, eles estão caminhando para um caminho onde exista só um tipo de sionismo sem questionamentos, sem repensar, né? que são grupos messiânicos, que eu coloco dessa maneira, que eu acho que esses 2 grupos são grupos perigosos. Eu falo messiânicos dentro do judaísmo, tá? Não estou falando de grupos messiânicos cristãos, estou falando de grupos que realmente estão levando justamente para um movimento totalitário, um movimento que não tem espaço para outros caminhos. Esses 2 grupos, eles, na minha opinião, estão apagando, estão apagando, né, o sionismo. O sionismo ele é um movimento de questionamento, um movimento de recriação, de repensar, e eu acho que é nisso que eu concordo com o princípio de Aleph Bet Yehoshua, eu discordo que os assuntos que nós debatemos hoje em dia aqui, que nós questionamos hoje em dia aqui, já são outra coisa. Isso é o que eu discordo. Então, nesse ponto, né, eu fecho aqui, eu abro para o debate para vocês, mas é isso. Eu acho que todos esses questionamentos que nós trouxemos da nossa formação diaspórica são o que faz com que o sionismo siga existindo, e quem questiona, quem se pergunta, quem dá espaço para o questionamento, na minha opinião, ok, são os sionistas de hoje em dia. Obrigado a vocês. Muito bem. Alguém quer falar alguma coisa? Sim, Rafael. André, obrigado aí pelas palavras, né, foi super esclarecedor, super rico aí o debate. E, bom, queria antes de fazer a pergunta só contextualizar um pouco, no sentido que, assim, eu tento concordar que o sionismo tem acabado em 48, quando Israel ficou independente, porque eu sinto que é isso, a proposta de formar um lar nacional judaico, ela foi completada naquele momento histórico, só que eu também concordo em manter a utilização do termo sionismo quase por uma questão de apego, porque é um termo bonito, é um termo que teve uma significação histórica muito forte no judaísmo, e a gente mantém esse termo. Mas aí, hoje em dia, esse termo é utilizado por diversos
motivos, né, por diversos setores e com diversas agendas. Inclusive, quero propor aqui a gente criar um sionismo Eric Einstein, que eu acho que é o sionismo moderno mais puro que a gente pode ter. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, cara, tem muitos setores na sociedade israelense que utilizam do termo sionista como uma forma de deslegitimar outras propostas, outros movimentos da sociedade israelense. E como você já introduziu um pouco, tal, né, de questões do lado mais totalitário, do lado mais religioso, expansionista, até de território e tal, que usa muito o termo sionista para justificar seus atos, misturando isso com patriótico e deslegitimando todos os outros movimentos que não embarcam na linha deles, né, expansionista e tudo mais e tal. E o que eu queria te perguntar é o seguinte: esses movimentos que são deslegitimados são movimentos que têm a ver mais com, historicamente, com a esquerda, com o movimento kibutziano, com movimentos mais humanistas e progressistas dentro da sociedade israelense. E que é uma injustiça muito forte, porque para mim são as pessoas mais leais ainda aos ideais do sionismo democrático, humanista e do judaísmo cultural e progressista. Como fazer, para mim esse é o grande desafio que nós temos nos dias de hoje, como fazer para os judeus israelenses, humanistas, progressistas, democráticos, consigam se identificar como sionistas com orgulho e com um sionismo que seja positivo, com um sionismo que seja verdadeiro e que, na verdade, mostre que quem não é sionista são os grupos que assassinaram Yitzhak Rabin, são os grupos que sugam recursos do Estado de Israel para lugares muito complexos, que provavelmente não vão se manter em Israel por muito tempo. Como lidar com esse desafio, André? Oi. O Rafa perguntou e sumiu. Cadê o Rafa? Opa, eu lancei a pergunta. Você subiu para lá, tá bom, entendi. Estava te procurando aqui. Eu acho justamente que sim, aqui existe um dos grandes desafios, que é o que eu apresentei aqui. Como manter esse Estado, né, como nós sabemos, sendo um Estado judeu e democrático. Tem aqueles, né, que só querem tirar o democrático, ok, desse título. Nós sabemos disso. Esse é o grande jogo. Outra vez, mesmo eu tô assim, tem aqueles que eu acho que até na forma inconsciente querem fazer isso. Acho que às vezes eles nem entendem até onde eles estão levando isso. Tem aqueles, eu não vou ser mais tão ingênuo, que eu vou dizer que de forma consciente estão tentando tirar esse democrático, né, e botar o peso somente no judeu. Que, aliás, eu listei aqueles desafios, mas aqui surgem desafios, eu escrevi aqui que tem 3 desafios que surgem, que, na minha opinião, quem não pensa neles, quem é indiferente a eles, não é sionista. E é sionista quem está pensando neles. Tudo bem, o que eu escrevi aqui, né, que entra nesse tema que a gente colocou? Temas muito controversos hoje em dia, como a ocupação, e eu vou chamar de ocupação, porque assim também é definido até nos documentos israelenses próprios como ocupação, não é só uma definição política. Diferenças sociais que só crescem em Israel, a gente não pode fechar os olhos para a pobreza que aumenta em Israel cada dia, a diferença entre ricos e pobres que aumentam a cada dia. Quem não fala nisso, na minha opinião, foge de um pensamento sionista. E a questão, claro, de Estado e religião, que é outro tema, né? O monopólio ortodoxo e tudo mais, que é um outro tema, que também tem que ser colocado, né? Tem que ser debatido. E voltando, Rafa, só isso. Então é isso. Eu acho que assim, existe um desafio aqui muito grande, que sim, é o que eu falei antes. Para mim, todo aquele que leva o Estado judeu para algo totalitário, algo monolítico, algo de só e deslegitima outros pensamentos que estão dentro do espectro sionista. Mais uma vez, eu, por exemplo, nós temos pensamentos não sionistas dentro de Israel também, tanto entre judeus como entre árabes, mas eu acho que eles são legítimos dentro do jogo democrático israelense. Porém, aqui a gente vê grupos que deslegitimam qualquer pensamento, né, sionista, que
que não seja o deles, né? E para mim, aqui nós temos uma luta diária, e você sabe muito bem disso, que é como tentar mudar essa situação, né? Como quebrar, né? Porque o caminho, assim, como se fala, hoje em dia eu sou um cara pessimista mesmo, acho que eu sou bem pessimista nessa questão para onde está tendendo, e esse sionismo totalitário está ganhando muita força, está sim ganhando muita força. Hoje mesmo dentro da direita israelense, né, que a gente está vendo hoje nas notícias de Israel, o tema é o debate que está vendo dentro do Likud, né, sobre esse tema, é um dos temas que está sendo tratado justamente sobre um caminho mais totalitário que está sendo levado, né, essa direita. E sim, isso realmente é um problema. Para mim, isso é o fim do sionismo. A partir do momento que só uma ideia vai ser aceita no debate, vai ser colocada no debate, a gente vai estar perdendo realmente o propósito sionista, a pluralidade sionista, a pluralidade judaica. Eu posso dar 2 exemplos práticos do que a gente está falando? Claro. Que uma vez, quando eu morava em Manaus, eu estava com 2 israelenses e um foi me apresentar para o outro e falou: bom, esse aqui é o Rafael, ele é de esquerda, mas ele é sionista. Isso foi um momento muito traumático na minha vida, porque me definir como de esquerda, sionista, esse mais, né, esse precisar falar mais ele é sionista, matou a coisa, porque para mim, historicamente, na Tnuá, no Abonim Dror, crescendo, sabendo que o sionismo ele foi de esquerda nos primeiros 30, 40 anos do Estado e do pré-Estado, isso. Para mim, era ser de esquerda sionista era sinônimo de ser sionista. Precisar do mais ele é sionista matou para mim. E o que eu busco hoje em dia é esse desafio de como voltar a ter esse lado humanista e progressista da sociedade israelense como a referência do sionismo. Sim, mas fala. E outro exemplo termina. dessa semana, né, é da questão do presidente de Israel, o Reuven Rivlin, que um dos poucos poderes políticos que ele tem é de perdoar prisioneiros, né, e rolou uma pressão, rolou um pedido para ele perdoar e libertar o soldado que executou um palestino que já estava desarmado e rendido, que tinha tentado cometer um ato terrorista, e ele recusou. Ele não concedeu perdão a esse cara, a esse soldado, e ele vai ter que cumprir a pena até o final. E ele foi taxado de tudo nessa semana, de nazista, de terrorista, de não sionista. Quando que, para mim, na verdade, ele não dá o perdão para um soldado que cometeu um ato ilegal, criminoso desse. Isso é sionista, porque ele está preservando os valores democráticos e os valores do exército, que muitas vezes esse mesmo setor mais radical da direita sionista, ele tenta dizer: não, o exército de Israel é o mais humanista do mundo, né, o mais correto do mundo. Só que quando tentam preservar esse aspecto do exército israelense, eles criticam a pessoa que tenta fazer isso como taxando de não sionista. E eu só quero dizer uma coisa para você que eu também acho importante. Eu concordo com tudo que você colocou, eu acho que você apresentou coisas que são muito importantes, mas eu quero fazer também uma crítica à esquerda israelense, uma crítica a esse sionismo que você vem dele. Eu acho que, sim, em algum momento, ele também não soube enfrentar desafios, se recriar. Ou quando ele tentou, claro, houve a gente sabe que no momento que houve nos anos 90, quando houve uma tentativa de se recriar e se buscar algo, claro que o assassinato de Yitzhak Rabin é um impacto muito grande, as mudanças que existiram naquele momento também estão ligadas a outros elementos, mas eu acho que a gente também tem que lembrar disso também. Eu acho que um dos pontos que eu acho também que eu acho que em alguns setores da esquerda israelense também faltou, né, esse movimento de se repensar, se recriar, repensar o seu, né, o sionismo. Sim. André, Ethel quer falar. Ethel. Me ouvem? Oi, sim. Olá, tudo bem? Parabéns pela apresentação, André, muito boa. Eu gostaria só de fazer alguns comentários para agregar na discussão.
Eu acho que, sem dúvida alguma, o conceito sionismo sempre foi, historicamente, desde o seu início, um grande guarda-chuva, dizer que você tem várias vertentes, de esquerda, de direita, enfim. Acho que o fato de o Estado ter sido fundado não significa o fim do sionismo, mas simplesmente uma recontextualização desse conceito. Eu acho que dá por garantida a existência do Estado, que é muito jovem em termos históricos, o Estado moderno, é um perigo. Então, o sionismo, eu acho que ele tem essa função de zelar e trabalhar pela continuidade e preservação desse Estado. Ou seja, não se encerra na fundação, mas sim na sua perpetuação, na sua continuidade. Eu acho que isso é claro. Acho que é muito interessante o que o Rolo colocou da questão patriotismo versus sionismo, porque implica justamente nas relações com a diáspora. Quer dizer, patriotismo é a tua pátria, é onde você nasce, é onde você vive. A minha pátria é o Brasil, minha pátria não é o Estado de Israel. Tá? Mas eu sou judia, sou sionista. Então, são conceitos bem diferentes que a gente tem que ter claro. Né? Eu acho isso bastante importante. E o que eu acho que também é muito importante se discutir é como ficam essas relações e como também o conceito de sionismo foi encampado na relação com a diáspora de uma forma negativa. Ou seja, ele é muito associado com uma questão de um Estado autoritário, de um Estado invasor, e daí para frente. Então, como é que a gente faz para desconstruir isso nas relações com a diáspora, não só com a diáspora em termos com os judeus, mas com as relações entre as nações? Então, quem está fora de Israel tem um papel, digamos, a desempenhar nessas relações, quando eu tenho contato com a mídia, quando eu tenho contato com outras instituições. Como é que eu posiciono Israel nesse sentido? Não é? Eu acho que isso é importante também a gente debater. E, por último, mas não menos importante, eu acredito, é que a gente também tem que separar o que é específico do que está ocorrendo em Israel daquilo que é geral no mundo, dos outros estados. Então, quando a gente questiona esse fortalecimento da direita, dos estados autoritários, dessa postura, isso não é uma coisa que é específica de Israel, isso é uma coisa que a gente observa em vários estados, várias nações, Estados Unidos, Alemanha, Brasil, enfim. Então, é um panorama mais amplo, não só de Israel. E aí a gente precisa repensar também nesse contexto, do meu ponto de vista. Era isso. Tenho uma pergunta aqui de uma das professoras do Colégio Aleph, São Paulo. E Ale, já vou te deixar falar. Ela pergunta, obrigado, Eten, por seus comentários primeiro. Ela pergunta por que o Meretz tem relação com, eu acho, com o que você está falando. Por que o Meretz tirou o termo sionismo da sua plataforma política? Ao fazer isso, eles, de alguma maneira, não perdem a oportunidade de ressignificar o sionismo. É o que muito relacionado com o que ele está falando. Tem aqui uma pergunta, se alguém quer... Não tem uma resposta, tem muitas respostas, e tem que fazer um seminário completo para falar de por que a esquerda israelí, o Partido Sionista da esquerda israelí, tirou o termo sionismo de sua plataforma. É muito interessante, mas não acho que vai solucionar ou contestar a pergunta. Eu queria, em termos dessa pergunta, eu queria só agregar uma experiência assim, que a gente vive aqui, que eu acho que talvez deve ter muitas explicações, eu acho que nunca é uma única, e o ideal seria consultar o partido, obviamente, né? Ver a posição deles. Né? É o perfeito. Eu acho que vocês poderiam fazer isso e depois nos dar a resposta. Totalmente. Né? Mas uma especulação, eu acho que é bem essa. Quando a gente fala em sionismo, na mídia, nas instituições não judaicas,
a primeira reação é muito negativa. Então, eu acho que para evitar essa reação negativa, talvez seja uma das... Hay que estudiar a Herzl para volver al término sionista como positivo. Hay que volver a las fuentes. Sim, mas eu acho que aqui a gente tem que tomar um cuidado. A gente tem que tomar um cuidado quando a gente fala, por exemplo, na questão do Meretz e sobre a questão da definição do sionismo na plataforma estar ou não. Eu acho, primeira coisa, lembrar que o Meretz ele não está buscando falar para fora, ele está buscando falar para dentro. Ele não está buscando falar da questão sionista, né, para fora, e sim para a população de Israel. Depois a gente sabe que esse tema, que foi há 2 semanas atrás, se eu não me engano, foi o grande tema da semana em Israel, ele é bem mais complexo, é um debate interno do partido também, onde só a maioria das suas lideranças sim se define como sionista e se coloca como sionista, inclusive participam, e Rulo, você conserta se eu estiver falando, mas eles são até eles têm representantes na Organização Sionista Mundial, eles são parte da Organização Sionista Mundial, né? O Meretz. Sim, tem representantes, então. Então, assim, é um tema, acho que muito mais complexo. Eu sim acho que isso sim tem a ver com um repensar o sionismo, o lugar do sionismo. Acho que o grande debate do Meretz é a relação do sionismo com a população não judia de Israel, a população não sionista de Israel. Que isso legitimizar a questão que existem cidadãos em Israel que eles não são sionistas, principalmente a população não judia, né? Também tem judeus, mas nós sabemos que o ponto está muito aí também deles representar isso. Mas só para deixar claro que nesse caso não é uma questão de dizer eu não sou sionista por uma questão externa, e sim é uma questão. A primeira coisa, eles não se definiram como não sionistas, eles tomaram uma posição, podemos dizer, um pouco mais flexível, abrangente. Aí já um debate que eu também não posso responder, porque eu não sou das lideranças, não sou nem membro do partido. Es para diferenciarse de la derecha, o sea, hicieron eso para diferenciarse de la derecha. Talvez. Não, e outra vez, a gente está exatamente o que o Rafa trouxe para a gente. Tem um tema hoje em dia da questão sionista em Israel. A gente sabe que existe um movimento muito grande, mesmo dos partidos de centro-esquerda, né? Há um posicionamento justamente em relação ao sionismo e ao judaísmo, ok? Um posicionamento mais à direita. A gente está vendo isso, a gente está vendo realmente uma tensão de partidos. Então, o Meretz ainda, se a gente for falar nesse sentido, foi o que, exatamente, ele se posicionou num lugar onde ele busca, ok, ainda dar uma resposta de esquerda a certas questões. O que os partidos, por exemplo, até o Partido Trabalhista, o partido tradicional, né, de centro-esquerda, o seu líder atual deu guinadas grandes. Agora, em certos posicionamentos, também na relação sionista, à direita. Yarley, que foi, Rafa? tem microfone. Yarley, tá chorando? A gente vai terminar, acabando. Vai terminar? Sim, mas Yarley, de onde é você, Yarley? Brasil. De onde? De que cidade? Brasil é grande. Espírito Santo. Vitória. Sim. Eu queria dar uma ressalva nas distinções que deve haver dentro do sionismo, né? Sionismo trabalhista, sionismo socialista, né? Que desde o surgimento do Estado de Israel foi ele que fez o movimento, né? Que de tradição sionista socialista. E hoje o sionismo, ao meu ver, ele acabou virando uma certa entidade, né? Virou uma entidade quase metafísica de ser supranacional, né? Por isso que nos textos que você passou é tão interessante, porque não valoriza o patriotismo, né? Virou uma cultura, e eu acredito que o sionismo é uma cultura, é uma entidade, né? Que vai além dos termos antigos que você tinha no socialismo, né?
o socialismo, os outros termos de nacionalismo e etc. Então, o sionismo atualmente ele tenta se atualizar, ele vai se atualizar. E aí os textos que você forneceu já vem com essa proposta nova, né? Não é aquela visão patriótica, naquela visão da nação e etc., né? Mas uma visão mais existencial, uma visão mais cultural, né? Isso que eu defino o sionismo. O sionismo hoje ele virou uma entidade, né? É uma entidade, né? Virou uma entidade supranacional, né? Que tem uma cultura, né? A gente tem os nossos valores e a gente vai defendendo os valores da questão democrática e etc., né? A questão da comunidade, que a gente tem que valorizar a volta ao Estado judeu. Então, a minha dúvida é o seguinte, eu queria saber dentro do parlamento israelense, né? Você tem desde a ala sionista, trabalhista e etc., né? De direita, né? E você tem a ala islâmica à esquerda, né? Nesse sentido, nesse espectro. Eu queria saber como é que está a ala da esquerda, no caso islâmica, né? Árabe islâmica, se vocês poderiam informar como é que acontece dentro do parlamento essas divisões e a questão de luta de poder, como é que se desenvolve. Não terminamos nunca. Eu acho que essa pergunta é para um seminário completo, Yarley. Eu acho que é uma pergunta muito ampla. Muito ampla. Já tem que terminar. Não acho que vai. Mas só uma ressalva. No caso, o que está havendo, ao meu ver, o que está acontecendo com o Estado de Israel? Assim, no ponto mais filosófico, né? O Estado de Israel está no contexto ali do Oriente Médio, em que acontece? O socialismo árabe vai se desfacelando, né? Você pode perceber o socialismo dos árabes, pelo menos na África, ou pelo menos na Arábia, no continente, no Oriente Médio, né? Você acaba com o socialismo, digamos, árabe, né? E acaba fundando os fundamentalismos, etc. Né? O Estado de Israel, eu acho que acontece quase a mesma situação, né? Você tem um partido, o socialismo sionista acaba perdendo poder, né? E um sionismo, vamos dizer, mais religioso, né, ligado à religião, acaba se ascendendo. Eu acho que aí é um contexto do Oriente Médio, né? Não entendo a pergunta, Yarley. Tienes uma pergunta, faz uma pergunta, pô. Não estou... Uma pergunta para ser mais objetivo, eu queria saber essa ascendência, enfim, a decaída do sionismo socialista, né? Se isso está acontecendo em Israel, uma decréscimo. A resposta é sim. Eu acho, não sei. Como é que tá? Eu acho, até para terminar, é o que eu falei, eu acho que a gente volta para o começo. Falei muita coisa. A gente volta para o começo da apresentação. Acho que com isso, Rulo, a gente pode terminar. Sem dúvida nenhuma, Israel não é isenta, e acho que a Ethel também falou isso de forma muito clara, não é isenta de movimentos que estão acontecendo no mundo. Movimentos como a globalização, como questões ligadas, claro, à questão materialista, à questão individualista, pós-modernismo, o que seja. Eu não vou entrar aqui em detalhes. E é claro que, nesse sentido, como aconteceu em outros lugares do mundo, o socialismo ele acaba se derrocando e, por exemplo, movimentos extremos, vem dando respostas a isso. Então, eu acho que dentro disso a gente até pode terminar, que é justamente isso. Eu acho que é justamente o que eu acho que isso se liga aos dois termos que, na minha opinião, foi colocado aqui. Um grupo que é indiferente, né, que não quer pensar nisso e foge, né, do pensamento, na minha opinião, do questionamento que é sionista, e um grupo que quer não ter questionamentos por questões totalitárias. Eu acho que esses são dois pontos que levam. Marcos quer dizer uma coisa já há muito tempo. Marcos, olá. Seu comentário e vai Estão me ouvindo? terminando. Sim, estamos ouvindo. Ótimo. Bom, rapidinho, meu nome é Marcos, eu moro também em Israel, sou vizinho do André, moro em Modi'in.
Perigoso, perigoso. O vizinho minha também. Ótimo. Já tive algumas rápidas discussões com o André sobre o tema. E uma coisa que veio me passando na cabeça esse tempo todo é a própria relevância da discussão do sionismo dentro da sociedade israelense. Eu acho que muito do que foi falado sobre como, por exemplo, agora que foi colocado do Meretz, né, não está usando o termo sionismo na sua plataforma, eu acho que é porque realmente a discussão sobre sionismo ela perdeu muito valor dentro da sociedade israelense e hoje a discussão é sobre o Estado que nós queremos, mas não necessariamente o que representou ou o que representa o sionismo para o povo judeu. Eu acho que essa é uma questão que é muito realmente ligada à diáspora. Ela não é ligada ao israelense em si. E por isso que a gente vê hoje uma diminuição nesse debate aqui dentro. Eu tenho crises enormes, o André sabe disso, sobre a discussão de sionismo, vendo o que acontece com o Estado de Israel hoje em dia, né, com toda, eu acho que uma caminhada para cada vez maior num sentido de diminuição do espaço democrático na sociedade israelense. E, enfim, eu acho que a gente realmente, não sei a importância de nós, enquanto israelenses, discutirmos o sionismo em si, porém discutirmos o que nós queremos do Estado de Israel no momento em que ele já está construído. E aí é um pouco concordando com o que o Rafa falou, né, que o sionismo, no caso, ele ocupou o movimento sionista, né? Ele ocupou um tempo determinado na história do povo judeu, né? Que foi até a criação do Estado de Israel, e a partir do momento da criação do Estado de Israel, o sionismo ele se esvazia um pouco, mas aí a gente passa a discutir que Estado nós queremos. Enfim, mas acaba estando tudo ligado realmente. É só para dar uma contribuição aí para o debate, só para dizer que eu achei muito legal essa oportunidade aí dessa palestra. Eu fiquei sabendo hoje no Facebook, através do Kiki, depois através do André, através da Gabi, e consegui aqui participar. Eu acho que é importante, independente de qualquer questão que a gente tem, eu acho que é muito legal esse tipo de debate para a gente estar sempre ampliando os espaços democráticos que a gente tem perdido aqui em Israel. Obrigado. Tem o último, sim, Fábio, muito corto. Se quer, vi que tem aqui raise hand. Muito corto. Olá. Estão me ouvindo? Finalizando, sim. Estão me ouvindo, né? Então, em primeiro lugar, desculpa pela demora, estava acertando o microfone. A pergunta com relação à importância, né, dessa discussão em relação ao sionismo e em especial nos momentos em que acontece algum tipo de conflito. Quando retomam com um conflito tipo Gaza, eu lembro quando teve Castle ou alguma outra operação em que o debate nas mídias sociais, o debate na opinião pública local, na diáspora, mais na diáspora, em que importância nós podemos atuar em Hasbará, em questão de promover, né, tanto o sionismo ou a defesa do Estado de Israel nesse momento de conflito. Como é que seria isso? Não sei. André, tem... Mais uma vez, eu acho que aqui entra mais uma vez uma complexidade. Eu acho que existe um princípio, ok? Eu acho que existe um princípio. Para mim, da mesma maneira que defender a existência do Estado de Israel, defender a existência do Estado de Israel é uma coisa muito ampla. Defender a existência do Estado de Israel não é só fazer asbará, não é só fazer ficar explicando, também criticar Israel. Eu acho que é isso que eu estou tentando colocar. Eu acho que o que a gente não pode ser é indiferente. O ponto para mim está na indiferença. Eu acho que nós temos que ser realmente questionadores para bem e para mal. Ou melhor, desculpa, questionadores do bem e do mal. Então esse é o ponto. Eu acho que para mim não a gente, quem fala só bem de Israel, alguma coisa não está certo. E quem fala só mal de Israel, alguma coisa também não está certo. A gente tem que ter aqui um questionamento, entendeu? Que seja de verdade correto, certo? E nesse sentido, a tua pergunta, eu acho que a resposta é essa. Se é uma asbará feita de forma correta, de forma
equilibrada, certa, transparente, então, bem feita. Senão, eu acho que isso é bem problemático. יופי. חברים, boa noite. Eu acho que foi muito bom, uma boa oportunidade para falar, debater e escutar-nos. Tem aqui muita gente de Israel e de Brasil também. O diálogo faz só para bem e para bem, não sei como fala. É muito ótimo e muito positivo. Agradeço muito obrigado a todos pela participação e vai ter mais oportunidades como isso. Muito obrigado. Shabbat Shalom. Tchau, tchau. Shabbat Shalom. Obrigado. Já é quinta-feira aqui. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Bye.